Facebook também. Boa noite, gente! Hoje nós temos mais uma live. O meu nome é Valéria Martins, sou personal organizer e toda quarta-feira aqui no nosso canal a gente tem a nossa live, né? Sempre falando sobre organização e tudo que envolve organização, tá bom? Sejam bem-vindos, tá? A esse nosso encontro de toda quarta-feira. E hoje eu tenho um assunto super legal pra gente falar, que nada melhor do que falar de experiência das pessoas, né? Que realizaram o desapego, né? Não só a forma de fazê-lo, mas quem vivenciou e está vivendo, não só vivenciou, mas continua vivendo o desapego, tá bom? Oi, Ana! Vê aí se dá pra me ouvir? Oi, Piovanelli! Bom, vamos começar então, né? Sabe que eu sempre tiro um assunto aqui de alguma revista, algum livro, né? A revista que a gente vai usar é da Viva Bem, tá? Essa aqui, rosinha, que foi do mês de... não sei qual é o mês. Acho que foi do mês passado, tá? E a matéria que a gente vai falar é essa aqui. Para compreender na prática, né? Para compreender na prática o quê? Como a gente vai conhecer a história de 3 pessoas, tá? Que vivem o desapego, que mudaram seu estilo de vida total, né? E têm alcançado cada vez mais o sonho da felicidade. Beleza? Então vamos junto nessa. A primeira história que eu vou contar para vocês é do Jefferson Roseno, tá? O Jefferson Roseno são todos jovens, tá, gente? O Jefferson Roseno, ele tem 23 anos. Oi, Cris, bem-vinda! A gente está no Instagram e no Facebook, tá, gente? Eu vou contar a história do Jefferson Roseno, tá? É uma história real. Todas as histórias que eu vou contar aqui de desapego são histórias reais, beleza? Oi. Então, o Jefferson Roseno, ele tem 23 anos, super jovem, né? Ele mora em São Paulo e ele é jornalista. Você sabe que tem 2 tipos de desapego, né? O emocional e o material. No caso dele aqui, foi um desapego emocional, tá? O que aconteceu? Ele veio de uma família humilde, assim, né? Então, uma família sempre apoiou ele para que ele estudasse, né? O quanto fosse possível. Fecha ali a porta. Estudasse quanto fosse possível para ele poder crescer na vida, né? Muita gente, a gente diz isso para os filhos da gente, muita gente diz isso para as pessoas, né? Então, ele cresceu ouvindo isso, né? Que tinha que estudar para ter dinheiro e tal, tinha que estudar muito. Tá, e então ele cresceu pensando que o objetivo dele era sempre lutar por uma oportunidade, né? E aí o que aconteceu? Só que ele diz aqui, né? Aí você diz que ele era um jovem negro e tal, de baixa renda, né? Então ele tinha uma dificuldade muito maior, né? Esse preconceito que existe e tal. E aí, só que o Jefferson, ele era muito inteligente. Na escola ele era um dos primeiros, ele estudava muito, né? Porque ele ouvia lá os pais dele, a família dele, ele sabia que tinha que estudar muito para ser o melhor. E ele estudava. Então ele participava de vários cursos, né, pontuais, tudo que era curso que tinha para ele melhorar, de web design, de programação, tudo que aparecia de curso ele fazia, né? E ele também amava muito os projetos sociais. Só que o estilo de vida que ele tinha acabou gerando um impacto negativo na vida dele, né? No âmbito social. Por quê? O que ele fazia? Ele, na verdade, ele não interagia com as pessoas, né? Ele ficava muito em casa, ele ficava só estudando, né? Então ele não saía muito. E aí, então, ele cresceu sendo muito tímido. E isso, na verdade, até deixou ele um pouco... Até hoje prejudica um pouco ele, né? Essa timidez. Mas mesmo assim ele continuou lá buscando as metas dele e tal, né?
E apesar dele ter um currículo muito melhor do que os concorrentes, o Jefferson nunca era selecionado para uma vaga. E aí então foi aí quando ele entrou num quadro de depressão e ansiedade, né? Porque tu imagina, ele estudava pra caramba, ele era o primeiro da turma, ele se formou, ele tinha um currículo ótimo, melhor que o dos concorrentes, e mesmo assim ele não conseguiu um emprego, né? Então isso é muito frustrante, ele acabou ficando com depressão e ansiedade, né? Só que em 2017 foi quando ele estava lá no ponto máximo lá de tristeza e tal, ele resolveu o quê? Fazer um trabalho social, ele resolveu trabalhar para uma ONG, né? Então, dá e receberás, né? Então, ele resolveu doar o trabalho dele, porque, na verdade, ele queria era ser útil, né, para as pessoas. Então, ele viu essa oportunidade e começou a trabalhar na ONG. E aí, foi neste momento que ele desapegou da visão de meritocracia que ele convivia, né? Então ele viu que não era aquilo que era importante. A meritocracia, ele começou a explorar uma outra oportunidade, ele começou a explorar o que mais havia de possibilidade na vida dele, entendeu? E o que aconteceu? Aí ele teve que trabalhar, aí depois dessa ONG que ele trabalhou, né, apareceram vários trabalhos para ele, olha só, né, e ele viu que foi essencial ele trabalhar na ONG para que ele pudesse expandir, né, o entendimento dele sobre a vida, né, quando ele trabalhou na ONG, ele viu que ele tinha aquela coisa muito de, né, dinheiro. Na verdade, ele só estava pensando em dinheiro, né? Porque diziam para ele que ele tinha que estudar para ter alguém para se sustentar e tal. E quando ele trabalhou na ONG, ele viu que não era bem isso, né? Que não era isso que mais importava. Então, o que aconteceu na vida dele? Ele começou a equilibrar, né? Ele deu um equilíbrio nos objetivos dele, né? Que antes ele só focava em estudar, né? Em trabalhar, não saía, não fazia nada. Ele começou a ter um equilíbrio com os objetivos deles profissionais, né? Com um tempo de lazer e também de se preocupar com ele mesmo, de curtir a família e sair mais com seus amigos, né? Então, e hoje o Jefferson, ele é repórter, né? E ele só faz reportagem sobre jovens assim de periferia e tal, que precisam de ajuda, e ele se satisfaz muito fazendo isso, né? Mais pelo lado pessoal do que profissional, entendeu? Porque na verdade quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, não tem como dar errado, né, gente? Enquanto ele só estava atrás do dinheiro, de conseguir dinheiro e tal, ele não estava conseguindo. Mas no momento que ele se doou lá na ONG, as portas se abriram para ele, né? E aí ele conseguiu se encontrar, né? No trabalho dele e tal, desapegou daquela crença que ele tinha que trabalhar para fazer dinheiro e tal. E aí as portas se abriram e hoje ele está muito feliz. Então foi um desapego emocional que ele teve. Show? Aí agora nós temos o segundo caso, que é do Cadu Lago, que é escritor e ele também mora em São Paulo, tá? O Cadu Lago, o que acontece? Ele simplesmente se desfez de todos os bens materiais dele. Mas ele por ele mesmo, assim, né? Ele viu que 30% do que ele ficou só com 30% do que ele tinha de bens materiais, né? E ele disse que essa mudança dele começou a partir de que ele começou deixa eu dar um oi aqui pra galera. A partir de que ele começou a ver que tudo, né? Que ele começou a fazer meditação e ver que as coisas que ele tinha eram muitas coisas. Então ele começou a fazer recorrentes limpezas nos pertences dele, né? Cada vez que ele ia lá no armário, ele tirava a bolsa, tirava várias coisas, né? Que ele achava que não precisava. Mas tudo começou através da meditação, porque a meditação, né? Quem não conhece, é uma arte, é um ato de contemplar, né? De contemplar, de se conhecer, de se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente tem mais segurança e a gente entende melhor as coisas, né? E ele começou a fazer isso.
Então ele começou a ver que não tinha necessidade de tantas peças no guarda-roupa dele. Pode falar se quiser falar alguma coisa. Não, deu certo. Não. Eu tô com uma participação especial aqui, ó, do Fê. Ele tá aqui com a gente. E aí ele começou a fazer isso, né? Ele não via necessidade de tantas coisas. Ele começou por ele mesmo, tirar as coisas e diminuir tudo que ele tinha, tudo. E aí ele foi procurar um apartamento para comprar, né? E nesse apartamento ele cria uma sensação que o apartamento é de pertencer ao apartamento e não de posse, entende? Não, ele não queria sensação de posse, ele queria que aquele apartamento pertencia a ele, né? Era uma troca assim de energia, tipo assim, né? E não que eu comprei esse apartamento, não. É uma coisa que era uma outra visão que ele tinha. Só que em 2017 ele começou, isso tudo ele vinha fazendo por ele mesmo, né? Em 2017 ele contando com um amigo dele identificou, nossa cara, tu é minimalista. Só que ele nunca tinha visto falar dessa palavra, ele não sabia o que era minimalista, né? E aí o amigo dele disse assim, não, pode olhar, tem um documentário na Netflix, né, que explica tudinho, e recomendou olhar, vocês também podem olhar se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o minimalismo, tem um documentário na Netflix. E aí então quando ele viu isso, ele descobriu que tinha outras pessoas que faziam aquilo que ele fazia, só que essas pessoas, essas minimalistas, elas fazem com mais intensidade, né? Quanto menos, melhor, né? E aí ele teve uma experiência também numa tribo indígena que ele foi, né? Que eles tinham uma cultura de dar presente um pro outro nessa tribo. E aí nessa tribo não tinha cacique, né? As famílias tinham o seu representante, que podia ser a mulher também, né? E aí eles tinham que dar presentes entre eles. Só que os presentes não podiam ser roupas nem calçados, né? Então, a pessoa explicou lá por que não podia ser roupa nem calçado. Porque eles não queriam que tivesse sobrando nada. Porque se tivesse sobrando alguma coisa lá na tribo, é porque estaria faltando em algum lugar. E aí aquele, poxa, que legal, ele foi se encontrando naquilo, né? É exatamente isso que eu penso também e tal. E aí ele diz assim, o que é ser minimalista? É conviver com nada além do que é de fato necessário, sabe? É conviver com aquilo que é necessário. Para que eu vou ter 3 carros se eu posso andar só de um de cada vez? Entende? Para que eu vou ter 3 casas se eu posso estar na casa uma de cada vez? Então esse é o pensamento do minimalista. Ele só tem aquilo que é necessário. E aí, claro, ele fazendo uma palestra, né, o Cadu lá fazendo uma palestra, um internauta lá viu ele com o mouse da Apple. E aí perguntou pra ele, esse mouse aí e tal. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que ser minimalista é ser pobre, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser minimalista é justamente o contrário, é comprar o que tem mais qualidade para que aquilo dure muito tempo. E não precisa gerar lixo e nem mais compra, entende? Essa é a ideia do minimalista. Ele não, eu uso só 2 blusas de muita qualidade, ou enfim, que sejam de boa qualidade, porque ele não tem que comprar toda hora, né? Então o minimalista ele é assim. E para ilustrar aqui também eu gosto de falar do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram também, né? Vocês conhecem ele, aquele rapaz novinho e tal. Ele até recentemente, aí, quando ele voltou da licença paternidade, ele disse assim, não sei se vocês viram, ele disse assim, eu nem sei que roupa que eu vou botar para trabalhar amanhã. Daí, poxa, daí postou a foto lá do guarda-roupa dele. Procure aí na internet. Por que ele botou aquilo? Sabe que ele só usa roupa, já viu ele falando? Ele só usa camiseta, né, gente? E de cor escura, cinza, né? E usa um moletom. Essa é a roupa dele. E aí perguntaram pra ele, cara, tu é o cara, né? Um dos caras mais ricos do mundo.
né? Por que tu usa essas roupas? A mesma roupa, parece que ele tá sempre com a mesma roupa, né? Porque tá sempre com uma camiseta escura, uma calça de brim e um moletom. Aí ele disse assim, não, porque todos os dias eu tenho que tomar muitas decisões. Então, se eu puder minimizar o tempo que eu tenho para ficar escolhendo roupa, por exemplo, eu já estou ganhando muito tempo, porque eu tenho a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E eu não posso ficar perdendo tempo com coisa que não tem importância. Como ter um monte de roupa, por exemplo. Show, né? Fantástico o pensamento dele, né? Eu achei muito legal. E a terceira história, que também é incrível, né? Que é da Letícia de Souza Ribeiro. E olha, gente, todos eles são jovens, tá? Então, não pensem que só, quando eu tiver 50 anos, sei lá, 40, né? Não, todos eles aí que eu tô contando tem 20, 23. O Cadu não diz aqui, mas talvez tenha uns 40 no máximo. Se vocês souberem quantos anos ele tem, me diga. A última história é da Letícia de Souza Ribeiro. E essa história, ela tem 20 anos, né? O que é? A Letícia, ela tem um sonho de ser médica, né? Assim como muitos jovens têm, de ser médica. E ela sempre busca o que ela quer, tal, ela, né? Ela sabe que tem capacidade e tal. Só que ela conta que antes, lá na adolescência dela, ela não era assim. Ela se conformava com o que acontecia, sabe? Ela aceitava tudo, tá bom, se não tá, não tá, enfim, deixava passar e também fugia de grandes decisões, né, quando ela era adolescente. Só que em 2016, quando ela se formou, né, foi aí que teve uma grande mudança na vida dela, porque ela foi trabalhar na área de informática, que ela se formou no 2º grau, que agora se chama... não, como é que se chama agora, gente? Quem lembrar, escreve aí pra mim. E então ela começou, ela não quis, ela viu que aquilo, informática, não era o que ela queria. Então ela começou a estudar por ela mesma, né? No tempo livre ela começou a estudar, né? Porque ela queria ser médica. Ela queria, eu digo queria porque essa história ainda não terminou. E aí ela disse que mesmo que estivesse muito distante aquele sonho dela, ela priorizou, né? Lembra da outra live que a gente fez de estabelecer prioridades dentro de várias tarefas que a gente tem? Em cada momento da vida que a gente tem, a gente tem uma prioridade. E agora a prioridade dela é estudar para passar em medicina, da Letícia. E aí, o que aconteceu? Ela se mudou, foi morar sozinha, né? Para fazer cursinho, né? Para passar em medicina, que você sabe que é muito concorrido. Só que foi em 2018 que ela teve ela teve que ir para uma cidade distante, ou seja, ela teve que ficar longe da família, de toda a estrutura que ela teve, né? E eu já passei por isso também, é brabo, né? Que eu saí do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, né? Então eu tive um desapego emocional ali também, né? Então foi o que ela também teve aqui, teve esse desapego emocional. Só que também é exatamente isso que aconteceu. Como tudo era novo, ela teve muitas descobertas, né? Tipo, ela teve muita coragem de fazer aquela mudança, de uma cidade distante sozinha, né? E o que aconteceu? De bom, né? Ela conheceu muitas pessoas, ela deu mais valor para os estudos, ela começou a agradecer as pequenas evoluções que ela tinha no dia a dia. E também começou a observar mais a natureza, né? Teve aquela consciência que a gente chama de cósmica, né? Quando a pessoa chega num momento que ela começa a contemplar a natureza e que se sentir parte da natureza. E aí, além de tudo isso, ela conheceu também uma velha conhecida minha, que é a corrida de rua, né? E quando ela conheceu a corrida de rua, né, a corrida, ela traz isso pra gente, né? Trouxe disciplina e dedicação para ela, né? Porque para correr tu tem que ter muita disciplina, né? Tu tem que correr, dependendo de quantos quilômetros tu deseja correr, tu tem que se preparar. E aí tu tem que correr todos os dias, ou tem que correr um dia sim, um dia não. Tem que ter uma boa alimentação, né? Então virou uma rotina, isso e que ela não tinha antes, né? Então a corrida ajudou ela muito também.
Então, em janeiro agora desse ano de 2019, ela fez a primeira inscrição dela para os 10 quilômetros, né? E o legal da corrida, cada distância, quando eu comecei a correr, por exemplo, eu corria 500 metros, pô, show. Agora eu vou correr até aquele outro poste, né? Vamos supor que dava 800 metros. E aí, então, cada metragem que a gente vai conseguindo correr a mais é uma vitória, então, porque a gente é um desafio contra a gente mesmo. Então, a corrida traz muito isso. A corrida é muito bom, eu digo para todo mundo. Realmente, ela traz esse desafio, ela muda a vida da pessoa. E como se não bastasse, né, esse desafio que ela teve, ela resolveu se inscrever para meia maratona depois dos 10 quilômetros. E não é que ela foi vice-campeã da maratona? Ah, Letícia, show de bola! Então ela anotou que com a corrida participar e competir me mostrou como posso ir longe e como a mente controla o corpo. Isso é muito verdade, né, gente? Porque quando a gente está correndo lá, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. A gente começava, eu e meu marido, quando a gente corria mais, a gente tinha mania de falar isso. Hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. Porque é a mente que comanda, né? Então, ela disse que, claro, tem várias subidas e tal, e ela pensava um pé na frente do outro, um pé na frente do outro, um pé na frente do outro. Ela sempre pensando isso na cabeça dela, né? E um passo de cada vez e eu termino. Um passo de cada vez e eu termino, né? Foi assim que ela pensa quando ela corre. E fazendo uma analogia com também a vida, com os estudos dela, com que ela quer ser médica, né? Ela diz que ela segue se preparando para o vestibular. Já são 3 anos que ela está buscando a medicina, ela ainda não conseguiu. Mas ela diz que tem faltado cada vez menos questões para ela chegar lá, para ela passar, né? Então ela diz que a corrida ensinou a ela a nunca desistir. A corrida trouxe isso para ela, para ter persistência. Porque estando longe ou perto, a linha de chegada, a linha de chegada continua lá, né, gente? Eu só preciso cruzar ela. E aí ela diz, eu vou conseguir, independentemente do caminho ou do tempo, mas eu vou conseguir. Show, Letícia, né? É assim que a gente tem que agir também. Então, se inspire aí nessas 3 histórias que eu contei para vocês. E para finalizar assim, né, o desapego, né, na verdade, ele, para mim, o que importa na vida são os momentos que trazem felicidade, alegria e paz, e não as coisas, né, porque às vezes a gente fica apegado aquela blusa que eu usei em tal lugar, mas na verdade o que fica é a vivência do momento, né, e isso ninguém vai tirar da gente, né, então não precisa ficar guardado, agarrado nas coisas, tem que desapegar, dá para quem está precisando. E também tem uma história aqui que eu achei bem interessante para a gente encerrar, que é um filósofo grego que se chama Diógenes de Sinope. Conhece? Então, esse filósofo grego, ele viveu entre 404 e 323 a.C. O Diógenes, agora eu já sei da onde saiu a história do Chaves, tá? Vocês vão entender. Ele possuía apenas um barril para morar. Sabia? Então, provavelmente a história do Chaves foi tirada dele, né? Porque o Chaves não mora num barril também. Então, esse filósofo grego, ele morava num barril, né? E ele só tinha um recipiente para comer e uma caneca para beber água. É só o que ele tinha, porque ele achava que isso era suficiente para ele viver bem e tal. Ele só tinha isso: o barril, a caneca e o recipiente para comer. Só que ele viu o que ele viu? Que uma criança foi numa fonte beber água, e aí ela fez aquela mão de conchinha assim, né, para tomar água. E aí ele pensou assim, nossa, eu ainda tenho muita coisa. E aí pegou e descartou a caneca também, porque ele viu que ainda tinha muita coisa do que precisava para ter uma vida digna. Então, foi aí, com certeza, um dos primeiros minimalistas da história, minimalista mesmo, né? O filósofo grego Diógenes. Tá bom, gente?
Fica aí um recado para vocês, tá? Vamos praticar o desapego e ser mais feliz. Um beijo, até quarta-feira que vem.